construir, às vezes destruir, mas sempre apoiar. Esse é o lema do Batalhão de Engenharia de Fuzileiros Navais. Por ocasião dos seus 50 anos, apresentaremos a sua história de louros e lágrimas, seus heróis que, com notável espírito de sacrifício, transpuseram obstáculos, venceram limites e ergueram com suas próprias mãos os pilares desta organização militar, construindo um legado que se perpetua de geração em geração de engenheiros fuzileiros até os dias de hoje. Mas de onde surgiu? Quais foram as dificuldades superadas? Quem são esses homens? Conheceremos agora o que o poder da união, camaradagem e lealdade pode fazer. Mostraremos a estrada percorrida, das incertezas iniciais vividas, pelas adversas condições de construção de suas instalações, às missões reais desenvolvidas em diversos cenários internacionais. Quando eu vim fazer o aperfeiçoamento, fomos fazer esse aperfeiçoamento na Escola de Sargento das Armas do Exército, porque ainda não existia no Corpo de Fuzileiros Navais unidades que pudessem fazer o curso de aperfeiçoamento. E nós, então, nos preparamos e viemos aí para a Ilha do Governador. E na Ilha do Governador, devido às dificuldades, nós ficamos organizados nas barracas. Nisso já tinha chegado do Exército também a primeira turma de cabos que cursou engenharia no Exército, no primeiro batalhão de engenharia do Exército aqui de Santa Cruz. E o comandante da Lajeira era aquela pessoa que era um ser humano fantástico. Por quê? Ele sabia se comunicar desde o imediato até o soldado mais moderno. E ele tinha por lema: do imediato ao soldado mais moderno é filho dele. Consequentemente, sendo filho dele, ele tem que tratar bem, e se tiver de dar um puxão de orelha, ele daria o puxão de orelha. A engenharia para ele era a criação dele, dentro do Corpo Fuzileiro Navais. A vibração dele era tanta que passava para a gente. Ele que veio criar a companhia de engenharia, ele se dedicou, naquela ocasião, a angariar nas repartições marinhas material de uso para dar as condições de sobrevivência naquela situação. Então ele saía de manhã para as unidades da Marinha, somente depósitos sobressalentes, essas coisas todas, para adquirir material. O comandante da Lajeira dirigiu-se à diretoria de engenharia da Marinha. Foi dado a nós aqui o esqueleto, que ia ser o laboratório químico da Marinha, para que nós construíssemos aqui o nosso batalhão. Aí sim que começou a fase de seleção de pessoal voluntário. Quem quisesse trabalhar na obra e quem quisesse ficar na parte administrativa da engenharia. Foi quando começamos a improvisar material, pessoal. O terreno era muito pantanoso. Tanto que, quando foi a fundação aqui, nós temos 780 estacas, e cada estaca tem 18 metros. Foi contratado 2 mestres de obra, que um era chefe de ferragem e o outro de forma, e o restante, eletricista, virador de concreto, tudo. Eram nós que fazíamos isso. A ocupação foi feita aos poucos. Por quê? A proporção que nós já tínhamos lançado as lajes, os cômodos já estavam todos divididos, onde ia ser rancho, alojamento, secretaria, banheiro, já estava embolsado. E a proporção já tinha luz. E a proporção que ia pintando, e a engenharia vendo necessidade, ia transferindo para cá. Tanto que não tivemos cerimônia de transferência de lá para cá.
Ela veio automaticamente, quando viu, já estamos morando na engenharia. Já estamos todo mundo instalado. Então, quando nos apresentamos aqui, este prédio, o comando do Batalhão de Engenharia, ainda estava em construção. Então as instalações eram precárias, mas eram aprazíveis e gostosas, graças ao bom convívio, a camaradagem que sempre existiu e que sempre norteou, e o espírito de equipe, principalmente, que norteava os trabalhos que eram desenvolvidos aqui. Um dos pontos fantásticos que aconteceu aqui na construção do Batalhão de Engenharia, para mim foi fantástico, porque acho que é a primeira vez que aconteceu dentro do Corpo Fuzileiros e única, que nós recebemos aqui um total de quase 20 ou 30 voluntários, candidatos a fuzileiros. Desses números de voluntários, poucos sobraram. O restante passou no exame e foram ser fuzileiros. E ficou aqui uns 4 ou 5 que não passaram no exame e foi embora para sua casa. Mais um, especialmente, ficou aqui, porque não tinha parente aqui e a família dele estava em Minas. E estava na época de servir o exército. Então ele foi, serviu, conversou aqui, e o comandante da época permitiu que ele fosse servir o exército e morar no quartel. Então ele chegava de manhã, botava a farda dele para a vida militar no exército. Chegava à tarde, chegava aqui, tirava a roupa e botava a roupa como se fosse um fuzileiro. Isso aconteceu. Ajudava o pessoal ainda. Ajudava, ele tirou esse tempo dele todinho, sendo exército e fuzileiro ao mesmo tempo. Eu acho que é coisa única que aconteceu mesmo. Não poderia deixar de falar sobre a construção do Batalhão de Engenharia, o grande empenho do Tenente José Luiz Vieira, o Tenente Vieira, o Suboficial Cal, que foram pessoas que, minuto a minuto, hora por hora, participou junto com a gente na construção do nosso batalhão. Em 64 mostra mais uma vez que a liderança do comandante Laranjeira em relação a todos os seus comandados era muito grande. O comandante Laranjeira disse assim: a orientação que eu tenho é o seguinte: o que acontecer, vocês retornem imediatamente para o quartel. Quando estourou a Revolução, não tinha condução, era lotação na época, peguei a condução, de qualquer maneira fui para a Praça Mauá. Lá encontrei um grupo, disse assim: ordem do comando, não precisa ir, vamos para tal lugar. Eu digo: não. Peguei um ônibus de Petrópolis, saltei na porta do quartel e vim. Aí mais uma surpresa do comandante: não quero ninguém armado aqui. Eu 100%. Admito, só faltou um homem, que foi o Cabo Nelson. Nós vamos conhecer agora a missão, subunidades e as competências do Batalhão de Engenharia de Fuzileiros Navais. Suas atividades são de alto realismo, o que as torna muito motivantes. Porém, como em seu adestramento não há festim, existe um alto risco sem margem para erros. O tradicional comando ao braço firme exalta a absoluta necessidade de união e coordenação de esforços. A mobilidade de tropas no campo de batalha é fundamental para a vitória. É nesse teatro de ações que os engenheiros atuam. Facilitar a movimentação dos grupamentos apoiados e criar obstáculos para o inimigo são responsabilidades do batalhão.
Toda história, para ser bela e real, precisa expressar os mais diversos sentimentos. Por mais bela que seja, ela não nos isenta de lágrimas e sacrifícios. E foi na manhã de 6 de dezembro de 1966, na operação denominada Graviola, que no mar revolto do litoral do Recife, o destino marcou de forma profunda o coração e a mente de muitos fuzileiros engenheiros. Transcorria o movimento das embarcações para a praia de desembarque, quando repentinamente a rampa de uma das embarcações se abriu, fazendo-a afundar em poucos minutos. Seguiram-se momentos de luta pela vida, de altruísmo, abnegação e heroísmo, que resultaram no resgate de 22 combatentes anfíbios e na perda de 9 preciosas vidas. Tudo que ocorreu na Operação Graviola, todos os fatos, todas as coisas que aconteceram e que nós estivemos envolvidos, em um certo ponto, tragicamente, nos moldaram mais ainda, nos amalgamaram, e foi uma coisa, a reação do fato ocorrido, eu creio que houve uma diferença muito grande antes da Graviola e após a Graviola. Porque sentimos que todos nós éramos participantes, todos nós tínhamos a mesma responsabilidade, e qualquer que fosse o obstáculo que se nos antepusesse, nós teríamos a força e a coragem de suplantar. A Operação Graviola foi um outro marco muito grande na minha vida. Por quê? Primeiramente, o mar revolto, fazendo com que a lancha suspendesse muito, principalmente a parte da proa, rebentando-se o cabo de proa, em seguida abrindo a rampa, mas abriu a rampa contra a maré. Então o que aconteceu? A primeira onda que veio, a onda já estava chegando no joelho, a segunda já estava chegando no final nos quadris. Então foi quando chegou a ordem que todos recuassem para a popa, a lancha cheia, tentando flutuar e não conseguia e emborcou. Quando ela emborcou, ela começou a descer, com todo o pessoal que não tinha conseguido sair, afundando com ela. Então começou a espirrar com a pressão da água. Quem podia se espirrar do fundo d'água para subir, subia. Quem não conseguia, foi descendo, se batendo com outra até aconteceu a morte. Eu fui o que consegui escapar, que eu pulei antes da lancha afundar, mas eu fui agarrado, debati, consegui me livrar para depois subir e conseguir estar salvo, contando para vocês, já repetir. Foi caixas, pessoal da cozinha, fuzileiros, marinheiros, todos se jogaram na água para tentar salvar quem pudesse. Independente de graduação, todos foram solidários naquela hora. E imediatamente, a partir dali, foi interrompido a operação. Então, a partir daquela data, foi criado um memorial em homenagem aos mortos, e passamos a cultuá-los todos os anos.
Uma outra homenagem significativa prestada aos heróis da Operação Graviola foi a inauguração em 6 de setembro de 1978 da Escola Municipal Sargento João Délio dos Santos, nome do militar mais antigo entre os vitimados. Desde então, um forte laço se estabeleceu entre a escola e o batalhão, o qual a apoia na manutenção das instalações e com ações cívico-sociais. Uma das consequências mais graves de longos períodos de guerra civil é a permanência de milhares de minas antipessoais. Esse emprego indiscriminado, além de inutilizar terras potencialmente produtivas, mutila centenas de civis ao longo dos anos. A ONU e a OEA têm se posicionado de forma a prestar ajuda humanitária por meio da constituição de forças multinacionais para a manutenção da paz e remoção desse perigo letal. Nesse contexto, o governo brasileiro tem enviado diversos contingentes militares, nos quais inclui-se o Batalhão de Engenharia de Fuzileiros Navais. A Guatemala, Honduras, Nicarágua, Costa Rica, Equador, Peru e Angola são exemplos da participação marcante dos nobres engenheiros fuzileiros que elevam o nome do Brasil no cenário internacional e contribuem para a melhoria socioeconômica de nações amigas. No Haiti, país sob a administração da ONU, os destacamentos de engenharia de combate têm a missão do tratamento da água para os grupamentos operativos de fuzileiros navais. Tais missões têm apresentado tamanho sucesso a ponto de ter destaque na mídia, como foi no caso de Angola. O perigo que se esconde sob a terra. O Fantástico percorre os campos minados de Angola. Cada passo tem que ser muito bem estudado. É uma mina de uso antipessoal. Ela tem 120 gramas de explosivos, uma carga suficiente para estraçalhar a perna de uma pessoa. Calcula-se que existam 10 milhões de minas desse tipo espalhadas pelos campos de Angola. Elas permanecem ativas durante no mínimo 20 anos e representam uma ameaça, principalmente para os agricultores. 40 fuzileiros navais do Rio de Janeiro, integrantes da Força de Paz da ONU, ajudam a retirar as minas, colocadas pelos dois lados em conflito durante os 20 anos da Guerra Civil em Angola. É um pouco tenso, mas procuramos fazer com a maior segurança possível, tranquilidade, até mesmo porque ela não admite erro. Com o detector de metais. Depois vem a sondagem do solo com um bastão de madeira. O trabalho é lento, meticuloso. Aos poucos, começa a aparecer uma mina anticarro com 6 quilos de explosivos, capaz de mandar pelos ares um tanque de combate. Por motivo de segurança, evita-se retirar a mina do local, que ela pode estar armadilhada, e o elemento coloca a carga explosiva para que ela possa ser detonada. A gente não tem medo, a gente tem respeito, que a gente errar só erra uma vez. Na mata, para que Angola seja liberdade, irmão. 50 anos do Batalhão de Engenharia de Fuzileiros Navais. 50 anos de histórias, 50 anos de heroísmo e, acima de tudo, 50 anos de serviços prestados ao Brasil e às nações amigas. Mas nada disso seria possível sem um algo a mais, sem a pequena palavra que faz a diferença desse batalhão, a união. União forjada na liderança dos pioneiros, na construção da própria casa e no longo tempo de permanência no batalhão. É por isso que podemos afirmar com toda certeza, dos praças aos oficiais, a engenharia é uma só. Então o militar se forma cabo, sargento, suboficial. O oficial vem segundo-tenente, faz os cursos, os estágios, e muitos deles ficam até vir comandar um capitão de fragata. O batalhão de engenharia para nós sempre foi e sempre será uma segunda casa, importante na nossa vida militar e na nossa vida familiar. Bem, eu acho que o grande diferencial do batalhão de engenharia é que o oficial ou a praça que vem servir no batalhão, ele imediatamente chega
a conclusão de que aqui a guerra é real sempre, mesmo nos exercícios. Eu, pessoalmente, vou fazer 29 anos de Marinha em julho e a maior parte da minha carreira foi aqui. Então aqui, basicamente, o diferencial é a família que é formada aqui, nessa unidade. O Batalhão de Engenharia, para mim, é a minha casa. A casa que eu conheci depois dos 18 anos e que eu cheguei, encontrei amigos e quero terminar meu tempo aqui. O Batalhão de Engenharia tem alma. É uma unidade ímpar. Só existe a engenharia, esse Batalhão de Engenharia no Corpo de Fuzileiros, e é uma unidade que tem alma. A gente sente aqui como se estivesse na nossa segunda casa. É um grande amor pelo batalhão, um grande sentimento da missão a ser cumprida. Isso faz com que o batalhão tenha uma característica completamente diferente de outros. Para os futuros e atuais engenheiros, mirem-se na história do Batalhão de Engenharia. Aí está para vocês toda a nossa história e todo o nosso exemplo.